Perder tempo é sonhar sem agir, é insistir em ficar quando o nosso maior desejo é partir. Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de poder dialogar um pouquinho com vocês sobre mudança, ou melhor, sobre transformação. E agora, transformação ou mudança? Mudança ou transformação? Gente, essas duas são uma única e a mesma coisa. Não existe transformação sem mudança e não existe mudança sem transformação. Então, nós estamos falando aí do mesmo fenômeno, tá? E aí é muito comum, né? As pessoas que vêm buscar ajuda conosco estarem diante de situações, diante de circunstâncias que geram intenso sofrimento, mas que, porém, elas têm extrema dificuldade de se desvencilhar, né? De mudar aquela situação propriamente dita. E aí, muitas vezes, a pessoa fica rodeando em círculos, fazendo as mesmas escolhas, tendo as mesmas atitudes, e aí, obviamente, que coisas novas não vão acontecer, certo? Mas por que a pessoa tem tanta dificuldade de mudar? Bom, uma vez que nós sabemos que escolhas iguais vão gerar situações iguais, situações semelhantes, ou seja, o mundo não muda se a gente continuar fazendo as mesmas escolhas, se a gente continuar agindo do mesmo jeito. Por que é que a gente não consegue mudar? Por que a gente não consegue escolher diferente? Por que não consegue tomar uma atitude diferente? Por que não consegue resistir, né, a determinadas situações? Bom, meus queridos amigos, é uma situação um pouquinho mais evidente do que as situações que revelam, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é quando que a pessoa percebe a necessidade de mudar. Ou seja, um parâmetro que muito eficaz, né, para perceber a necessidade de mudança, obviamente, é o sofrimento. Quanto maior o sofrimento, mais a pessoa vai percebendo a necessidade de mudança. Muitos teóricos, né, psicanalistas, psicólogos, enfim, pessoas que trabalham com o comportamento humano, dirão o seguinte: a pessoa só muda quando o sofrimento fica insuportável, ok? Isso não é propriamente uma verdade, tá? Mas para muitas pessoas a coisa acontece dessa forma, ok? Então a gente só não pode generalizar, mas muita gente só muda quando o sofrimento fica insuportável, ou então ela não muda. E aí, pensando em tudo isso, né, a gente começa a refletir e pensar no seguinte: poxa, essa pessoa tá vendo que é uma coisa que faz mal para ela, que é uma coisa que atrapalha a vida dela, que é uma coisa que estagna o desenvolvimento dela, que a paralisa, por que que a pessoa não muda, né? Ah, tá casada com fulano de tal há não sei quanto tempo, o cara bate nela, o cara bebe, o cara usa droga, o cara deixa ela jogada, e por que que ela não sai desse homem? Aí vai lá, finalmente ela consegue se separar. Dali a 1, 2 meses, já tá com um sujeito semelhante, igual ou pior do que o que estava, né? Aí tem aquele outro cidadão que tá preso aí a um vício, perdeu esposa, perdeu casa, perdeu carro, perdeu emprego, foi perdendo tudo, tá ali à beira de começar a morar na rua e não muda, não consegue parar de usar aquela substância que atrapalha a sua vida, que não apenas estagna, né, mas retroage, leva lá pro buraco, pro fundo do poço, e a pessoa não consegue mudar. E aí muitas vezes você vai conversar com a pessoa, nas palavras dela você vê um desejo genuíno de mudança. E
por detrás dessas palavras você também vê um intenso sofrimento, porque a pessoa tem a consciência de que precisa mudar, mas ela não está conseguindo, né? E é o caso de muita gente que chega até nós pedindo ajuda. E aí, nesse momento, a gente precisa de fazer uma investigação muito criteriosa. Por quê? Porque os problemas, eles são bem mais profundos do que as ocasiões que os revelam. E na medida que a gente percebe que a pessoa que chega até nós, ela inicialmente tem uma queixa, né? Ah, porque eu não estou aguentando mais, a pessoa com quem eu estou convivendo é uma pessoa que me faz muito mal, que me agride, que me bate, e por aí vai. O outro, ah, eu não estou conseguindo dormir mais, eu estou perdendo tudo e mesmo assim eu não consigo parar de usar drogas, né? E por aí vai, tá, gente? Se for ficar dando exemplos aqui, né, a gente vai muito longe, porque cada pessoa, cada ser humano que neste momento habita o nosso planeta tem as suas questões individuais para resolver, os seus pontos a melhorar, os caminhos que ele tem que progredir. E se for citar exemplos aqui, a gente vai muito longe. O que faz a diferença de uma pessoa para outra? O que faz a diferença de uma pessoa para outra é o nível de compreensão que ela tem sobre ela mesma. Como assim, Roberto? Bom, se a pessoa ela vive num contínuo alinhamento de si mesmo, o que isso significa, Roberto? Para de falar difícil. Contínuo alinhamento, gente, significa que a pessoa ela dificilmente olha para si própria. Ela tem uma tendência a olhar tudo ao redor dela, olhar as outras pessoas, olhar os problemas do mundo. Eu costumo usar, para falar desse alinhamento, usar aquelas pessoas que querem mudar o mundo, né? Os idealistas, né? Eu conheci muitos idealistas, conheço ainda na minha vida, e muitos deles têm esse problema. Eles buscam esse olhar crítico da realidade, esse olhar crítico do mundo, esse olhar crítico ao seu redor, simplesmente para quê? Para esquecer de si mesmo, né? E aí a gente usa a frase: você quer mudar o mundo? Dá 3 voltas na sua casa ou dá 3 voltas em torno de si mesmo. Se você já conseguir começar a mudar por si próprio, você já começa a ser um exemplo daquilo que você acredita. E aí fica mais fácil de você colaborar com a mudança do mundo, colaborar com a mudança das outras pessoas, né? Porque você vai ser um exemplo daquilo que você está falando. Então, assim, esse é o primeiro ponto. As pessoas buscam esse alinhamento, elas projetam nas outras pessoas as insatisfações que são delas, para quê? Para que não ter de ir de encontro a elas, tá? Porque se você for de encontro, você vai ter que resolver. A questão é, enquanto você não resolve, o problema permanece. E aí, quando você faz uma busca, uma investigação mais criteriosa, você percebe que por detrás da queixa existe um problema maior, subterrâneo, um comportamento aprendido de maneira inadequada no decorrer da história da pessoa, uma crença ou várias crenças que foram criadas, crenças principalmente crenças limitantes, tá? O próprio nome já diz, a gente já falou em outros vídeos aqui, a crença limitante, ela gera o próprio nome já diz, uma limitação da consciência. Ela é o contrário da expansão que a pessoa busca. Então o que ela vai acontecer? Ela vai se prender a tudo aquilo que limita ela. Então ela não vai mudar, por quê? Por causa do medo da mudança, né? E se for pior do que o que eu estou vivendo? Aí você vai ver na história da pessoa uma série de frustrações, uma série de problemas que a pessoa teve que vivenciar, que teve de enfrentar, pessoas que enganaram e por aí vai, né? E aí no histórico da pessoa, você percebe que diante das situações que ela vivenciou, ela reagiu de uma maneira. E aquela reação dela diante da situação engendrou um comportamento inadequado, um comportamento limitante. E aí ela vem repetindo isso a vida inteira, né? E aí o medo da mudança está relacionado aí com esse comportamento aprendido no passado. Olha, eu já vivi tantas frustrações, quem garante que se eu agir diferente vai ser diferente do que eu estou vivendo, né? E aí o que a pessoa faz? Ela se apega àquele problema que ela já conhece.
que já é familiar, a suposta zona de conforto. E aí ela teme a mudança, tá? No entanto, a gente se depara com outro problema. A zona de conforto, né, entre aspas, ela tem um grave. Ela não é necessariamente uma zona de conforto, tá, gente? Por quê? Porque a pessoa ela permanece naquela situação por um tempo ela vai se tornando confortável. Mas o ser humano nasceu para a mudança. Então o que, que vai acontecer com ele? Ele vai se entediar. E aí a gente tem o inimigo poderoso por detrás da zona de conforto, que é o tédio. Quando o tédio bate na pessoa, bate a sensação de vazio. Bateu a sensação de vazio, a pessoa começa a sofrer em demasia. E aí, lembra lá do sofrimento quando ele se torna insuportável, ele impulsiona a pessoa para a mudança? É isso, gente. Se você não mudar, se você continuar fazendo as mesmas escolhas, você não vai vivenciar situações diferentes. Se você não vivenciar situações diferentes, cedo ou tarde você vai cair no vazio, no tédio, no vácuo. E aí a coisa vai ficar difícil, porque o seu sofrimento vai aumentar cada dia mais. Por quê? Porque as suas potencialidades, que todos os seres humanos, por mais simples e humildes que sejam, têm as suas potencialidades, né? Elas entram em desuso, elas atrofiam e ela acaba se voltando contra a própria pessoa na forma de ações autodestrutivas. Então, mudar não é só uma questão de escolha, a mudança é uma ordem. Nós temos que mudar, isso é inevitável. Então, já que temos que mudar, mudemos para melhor. Então, mude, busque a mudança, faça escolhas diferentes. Roberto, se for pior, olha, o processo de mudança eu já adianto para vocês, ele não é fácil, tá? Ele é extremamente difícil, ele consiste numa situação de tentativa e erro. Então, muitas vezes você vai tentar a mudança, vai fazer escolha diferente, vai errar, tá? Muitas vezes você vai ir caminhando, vai indo bem, de repente vai querer voltar naquele comportamento antigo que você tinha, porque o seu cérebro, a sua mente está condicionada a isso. Então é um processo de tentativa, erro, aprendizado e prática, né? Que é quando a gente coloca o nosso aprendizado em prática. Não tem outro caminho, não tem mágica. Não existe milagre para isso, porque isso envolve o seu desenvolvimento. E a gente se desenvolve assim. A gente escolhe, erra. Errou, aprende. Para não fazer a mesma escolha de novo, não insistir no erro. Então, gente, entenda que se você já está errando de maneira diferente daquilo que errava antes, né? De certa forma você já está evoluindo. Ok? Porque o erro para nós seres humanos é inevitável, porque nós estamos em contínuo aprendizado, em contínuo desenvolvimento. O problema fundamental reside quando a gente fica numa recorrência de erros, erros repetitivos, ficamos paralisados naquela situação. Tá bom, meus queridos? Espero que o vídeo tenha colaborado com vocês aí para poder entender um pouquinho mais o que prende vocês no mesmo problema, tá? E que você se fortaleça e vá à luta. Entenda que, olha, no processo de mudança, você vai errar também, tá? Mas se já estiver errando diferente, já é um grande avanço. E é aquela história, errou, olha pro erro, aprende e tenta não repetir ele de novo. Às vezes você vai repetir, mas nesse caminho, o que vai valer é a persistência e a perseverança. Pense nisso.